Fala galera, tudo bem? Aleno aqui falando novamente e hoje nós temos um convidado mais que especial no quadro Fora da Rota, esse quadro que traz pessoas que fugiram da rota da sociedade e fizeram diferente. Um prazer gigantesco conhecê-lo, Carmelo. Prazer é meu, cara, que bom. Muito obrigado por ter reservado um tempo aí pra gente. Sei que você tá, embora você seja do Ceará, você foi pro São Paulo, depois Rio, agora tá voltando pra São Paulo de novo. E por conta do João Felipe, nosso entrevistado lá do Fora da Rota 2, me apresentou a você. Muito obrigado, João Felipe. Valeu, João. O Carmelo, ele tem 29 anos de idade e ele é fundador da Logovia, hoje o Ido Logos, a maior empresa de marketplace de designs da América Latina. Essa empresa já fatura 10 milhões ano. Isso. E o Carmelo, hoje também sócio lá, está saindo também, entrando em outro ramo, que é o ramo de games, Isso. que é na Fanati, embarcando numa nova empreitada. E hoje a gente vai falar sobre várias coisas interessantes. Gostaria que você tivesse o Carmelo como um modelo. Ele vai contar a história dele, Legal. as dificuldades que ele passou, Legal. como foi começar a empresa, as angústias, as ansiedades, o caminho das giletes, até como a gente mencionou um pouco mais cedo. A gente vai falar sobre a rotina que ele segue no dia a dia, quais são os objetivos dele, quais são as pessoas em que ele se espelha. E, mais uma vez, ele vai se disponibilizar para você, caso você precise de ajuda, ele vai também ficar. Então se liga na entrevista até o final e vamos lá. Carmelo, vamos lá, cara, me conta aí um pouco de ti. Conta para aquele cara aí, ó, que tá assistindo no fundo daquela lente, que a gente nunca sabe qual o impacto que você vai ter na vida de uma pessoa. Como é que foi, cara, sair do ramo tradicional, porque tu começou na publicidade, aí foi no ramo de call center, loteria, café. Como é que tu fundou a Logovia? Como é que foi essa passagem? Tá. Na época eu trabalhava com meu pai e no período que a gente trabalhou junto eu entendi o quão o negócio pode impactar, seja a vida da família, seja a vida das pessoas que trabalham. E como com a sua família você está num ambiente meio que da CNTP, né, de controle, eu falei, cara, eu quero muito conseguir fazer um negócio só meu e entender até que nível eu posso ir, como eu posso me desafiar. Nesse período eu fazia a empresa júnior da faculdade, junto com algumas pessoas que também eram muito legais lá. E um deles, que foi o meu sócio, me chamou, cara, tô com uma ideia, um conceito novo, etc. Eu falei, cara, se a gente ajustar os conceitos, eu entro nesse negócio e a gente começa a rodar. E basicamente foi uma reunião, 2 reuniões, 3 reuniões, já estava sendo sócio, a gente já estava começando a colocar o negócio para rodar nas 2 meses à frente. Aí tu fundou a Logovia. Exatamente. Qual foi o ano? 2011. 2011. E aí? Aqui em Fortaleza ainda? Cara, aqui em Fortaleza, a gente lançou oficialmente em agosto de 2011, então você coloca talvez uns 3 meses antes que a gente começou a trabalhar de fato. O que mais a gente descobriu depois que a gente colocou a empresa no ar é que não era nada daquilo que a gente tinha projetado. No momento em que você está na ideação é fenomenal, tudo é lindo, no momento que você começa a prototipar ali, tudo é fenomenal, teu planejamento dá bem certinho. Quando você abre o teu negócio, primeiro dia, primeiro cliente, você descobre que tudo que você planejou foi quebrado. A gente brinca dizendo que no nosso mercado que um planejamento não resiste ao primeiro cliente. Eu achei interessante que a gente estava conversando um pouco nessa entrevista aqui, ele falou do caminho das giletes. E que todo mundo vende o sonho de você construir uma empresa, que você vai ser milionário, que vai dar tudo certo. Mas não é tão simples assim, né? Existe, na verdade, um caminho de giletes. E eu gostaria que tu explicasse um pouco dessa expressão. Cara, sobre o caminho das giletes, né? A parte mais fácil de você criar um negócio é ter a ideia. Se você contar com todo mundo que está querendo talvez abrir um negócio no futuro, se você conversar com qualquer pessoa que está ao teu redor, perguntar a sua ideia de um negócio, a pessoa vai dizer que tem. Mas se você olhar também na tua rede de amizades, quem abriu o negócio está executando de fato, vai ver que são pouquíssimos. Então essa é a primeira linha que fatia, né? Quem tem a intenção e quem tem a execução. Depois disso, você começa a planejar o negócio, também é a segunda parte mais fácil, que muitas vezes a pessoa que não está no mercado acha que começa a parte mais difícil. Quando você abre a porta, aí que o negócio começa de verdade, que é que você vai entender quem é teu cliente, quem é teu mercado, quem é teu perfil, como conseguir cliente, o que você precisa para fechar a conta, faturamento financeiro e assim diante. Então, o negócio só começa na realidade quando você começa a fazer o negócio rodar. Então, até lá, você está brincando de talvez montar um negócio que pode um dia talvez ter resultado. Fala da fase das ideias, assim, tipo,
Ah, eu tive uma ideia. Que é o momento eufórico que todo empreendedor tem, e toda pessoa tem também, né? Quantas pessoas chegaram pra mim, Carmelo, cara, pô, você já fez um negócio legal aí, cara, eu tive ideia. Eu quero ser teu sócio, já tive ideia boa, 50% teu, 50% meu. Eu falei, cara, a ideia é a coisa mais fácil que tem, cara. Se eu ganhasse dinheiro tendo ideia, eu passava o dia sentado, escrevendo no Facebook, pedindo R$10 pra cada ideia que eu tivesse pra alguma pessoa. Então, a parte da ideação é uma parte legal, mas é uma parte do sonho. É como você... a idealização de algo é muito legal, né? Mas... Uma ideia sem execução não deixa de ser só uma ideia. Não vale nada, é só uma ideia, né? Esse é o primeiro mito que a gente quebra, normalmente, quando a pessoa começa a bater um papo, né? Que é, cara, o primeiro desafio é entender se essa sua ideia pode ser um negócio, e para ser um negócio o que é preciso, e como a gente faz para ganhar dinheiro com isso. Uhum. Se você acha que só parou nessa primeira etapa, você está mais distante ainda de tentar entender que aquilo é um negócio, né? Você tem que entender as realidades que existem por trás da tua ideia, criticar a tua ideia para ir ter algo minimamente maduro. Até lá, você tá brincando. Mas aí, Carmelo, o que te levou, cara, a não ir na rota da sociedade aí, não ir pra uma carreira mais estável e foi nessa tempestade de construir uma empresa aí com teus amigos? Cara, eu tinha um sonho quando eu entrei na faculdade de ser um executivo, pronto. Tu queria ser executivo? Ponto. Se me perguntasse com 18 anos de idade, o que você quer? 17, eu quero ser um executivo. Eu quero entrar no programa de trainee, quero ser um gerente, ser um diretor, ir numa multinacional. Era até multinacional de varejo, já tinha tudo setado na minha cabeça. Algo que pudesse entregar para o final. Com 18 anos eu entrei numa empresa que deu muito errado. Depois eu entrei logo em seguida em outra empresa. E foi um puta aprendizado ali. E ali eu comecei a observar um pouco o meu ambiente e eu entendi que se eu fosse mediano, eu estaria lá para sempre. E aquilo me deu um certo desconforto. Tu tinha quantos anos? 19. 19, já. Cara, se eu for mediano aqui, eu tô para sempre aqui. Será que é isso que eu quero pra minha vida? Se eu aceitar esse conforto agora, onde é que eu vou estar com 40 anos? Que se você perguntar pra um cara de 40 anos, possivelmente ele vai te dizer o inverso. Cara, mas eu tô aqui, eu tô frustrado, eu não consigo construir mais. E olhando essas pessoas, eu não preciso estar com a minha cabeça na parede pra saber que dói. Olhando as pessoas que eu conheci mais velho, que eu percebi que tinha mais angústia, eu percebi que elas não construíram nada para chegar lá com o que elas queriam. Elas sempre foram no fluxo da maré. E ali eu falei, cara, eu preciso fazer uma coisa diferente. E ali eu comecei a buscar outras coisas. Tu percebeu as pessoas andando na correnteza da vida, né? Exatamente. Sem nadar. Sem nadar. Cara, a correnteza me leva, eu vou. A correnteza me leva, eu vou. É natural do ser humano procurar a sua zona de conforto. E, cara, acredite, se você procurar a sua zona de conforto eternamente, você vai achar. E é quando você chegar com 35, 40 anos, que você começar a se frustrar, que você tem que ter a certeza que foi aí que você chegou e foi você responsável por isso. Então, quando eu falei com 19 anos, eu falei, cara, eu não quero ser esse cara. Eu preciso me colocar na minha zona de conforto hoje. Minha percepção é, enquanto eu não tenho família, enquanto eu não tenho responsabilidade de nada, eu tenho que me colocar nos ambientes mais turbilhão que puder para eu entender como funcionam essas coisas. Depois eu fui para outra empresa, não deu tanto certo também, depois eu fui pro meu pai, e quando eu entrei no turbilhão da empresa, eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. Porque aqui, eu não estou num setor, numa empresa que tem muita burocracia. Aqui eu estou entendendo que eu estou no topo da pirâmide. Aqui eu estou entendendo que eu consigo executar. Aqui eu estou entendendo que eu me empodero para conseguir entregar resultado nesse negócio. Cara, se eu tiver uma empresa, será que eu consigo fazer isso? E vem um tesão absurdo de conseguir ter um negócio e conseguir construir com as minhas próprias mãos. E eu consegui fazer, eu consegui crescer, eu consegui fazer com que as pessoas crescessem junto comigo, consegui criar um negócio relevante de verdade. Conquistar. E que eu fosse contra tudo aquilo que eu vivi um pouco no meu mercado corporativo, que é burocracia, muito mimimi, muito ego, muito processo, muita coisa extremamente relevante. E foi aí que eu achei o mercado de startup. Daí você talvez esteja vivendo isso hoje, né? Ou se você não começou a viver, você é a dica dele de ir pro mercado o mais cedo possível. Você o mais rápido possível começar a ter ideia. Construir tua base sólida de conhecimento, construir teu network, construir teu aprendizado e, cara, entregar, bicho. Só tem uma coisa que gera valor real. Resultado. Entregar resultado. Foi até um dos pontos da conversa com o João Felipe, do Fora da Rota 2, que a gente falou que o mercado não tá nem aí pro teu diploma não, cara. Não, eu, por exemplo, sou formado. Não é formado, né? Dropout lá. Total. Mas estudo muito. Se tornou, pra dizer que se tornou um autodidata. Que é o que eu prego muito no canal aqui, é que você tenha o hábito da leitura. Você
pega esse hábito, você tenha sede de conhecimento, você se torne uma máquina de aprendizado para você, o máximo possível, ler, aprender. Fazer um curso, aprender. Perfeito. E, cara, a saída da Vida Loucos para entrada na Fanati tá alinhado com o que eu tô falando. A empresa nunca teve tão bem. A Vida Loucos nunca teve tão saudável. Agora tá com sócio minoritário. Isso, agora eu vou construir de novo a minha história. Outra história. Então eu vou me mudar de novo, vou para uma empresa que tem potencial de ser 100 vezes maior, vou no mercado que é 1000 vezes maior, com pessoas mais preparadas, sou mais fraco da mesa. E no momento que eu tive dúvida, eu falei assim, cara... no momento que eu tive dúvida, eu falei, cara, se eu fizer essa mudança agora antes dos 30, é muito melhor, eu vou ter muito mais capacidade de me adaptar e eu vou entender como funciona trocar de carreira profissional no nível executivo do que eu instalar minha zona de conforto 40 anos. Se eu fizer isso com 35 anos, eu já vou saber como é que eu fiz. Então, toda vida que eu tenho alguma dúvida, eu me pergunto assim, cara, eu quero entender como isso funciona. Eu vou entrar, eu vou virar e ali eu vou entrar com toda a minha força, porque quando acontecer de novo, experiência, aprendizado, fluxo, frustração, eu vou saber como é que se faz. Estou colocando um pouquinho mais do nível de minha senioridade para que eu consiga ser o melhor executivo. Perfeito, cara. Muito massa. Me fala, cara, tipo assim, você só falou das dificuldades. Agora eu quero saber o que realmente tu passou pra tu chegar onde tu tá hoje. Tu já tá empreendendo há 6 anos, 5 anos? 7 anos. 7 anos. E não foi fácil. Não. Cara, um dos períodos mais legais, assim, eu acho que foi o período que mudou a minha cabeça como empreendedor. Quando a gente abriu, a gente achava que a gente era muito bom. Por quê? Porra, cara, a gente sempre viveu isso, a gente tá na faculdade, pô, a gente fala mais de uma língua, a gente lê, a gente, pô, tem os melhores professores, somos 3 caras aqui fenomenais. O que falta pra gente dar certo? Cara, é só abrir o negócio, bicho. Vai voar. Primeiro mês, porrada na cabeça. Segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. O negócio não puxava, não saía, e a gente pedalando, você conseguia fazer o negócio rodar. Nesse meio tempo, teve um período que a gente sentou na sala de reunião, os 3 sócios, e que a gente começou a... passou umas 3 horas tentando achar todos os problemas que envolviam o negócio. Quando a gente não tinha mais quem culpar, o mercado de investimento, falta de dinheiro, problema, a crise, eu nunca vi um empresário não viver uma crise. Todo momento aqui em Fortaleza, dentro de casa. A gente tinha uma salinha em cima da loteria, que era uma sala que eu me lembro até hoje, que não tinha ar-condicionado, que era 37, 38 graus, a gente trabalhava muito feliz, porque ali é o espaço que a gente tinha no nosso escritório. Tem alguma foto? Puta, eu não tenho, cara, né? Mas deve achar algum vídeo, eu vou tentar te mandar alguma coisa. Pronto. E nessa reunião, quando a gente ficou assim no silêncio, não tinha mais quem culpar, a gente falou, cara, qual é o problema dessa empresa? Cara, o problema é a gente, bicho. O problema é que nós somos 3 moleques que acha que está preparado para fazer isso e que só o fato de a gente achar que está preparado prova que a gente está despreparado, que a gente achava que era muito mais simples do que é na verdade, que a gente tinha uma fantasia muito mais do que a realidade. E enquanto a gente não quebrar todos esses conceitos e se preparar o máximo possível, ter um senso de urgência, de execução e de aprendizado, a gente nunca vai conseguir fazer esse negócio rodar. E quando a gente deu essa marretada na nossa cabeça, a gente ficou louco, porque a gente entendeu e absorveu aquilo como uma verdade absoluta e a gente foi pro mercado procurar conhecimento. Toda semana a gente tinha uma reunião, os 3, de estudo e execução. Estudo e execução. E cara, não importa se você tem que falar com A, B, C, traz essa informação. Estuda isso aqui e divide. Então a gente tinha a obrigação de executar e trazer conhecimento e evoluir como profissional. Isso foi um momento de breakthrough, assim, que a gente começou a mudar o nosso raciocínio com relação a como a gente se relaciona com a empresa e o quanto a gente tem que se cobrar como empreendedor. A gente depende da gente, né? Eu achei muito interessante a questão da urgência, né? Porque às vezes começa a executar a ideia, tá aqui executando e você vai meio que empurrando com a barriga, entre aspas, né? Como é que tu coloca a urgência, como é que tu torna a tua ideia numa urgência, como é que tu executa? Cara, eu acho que o primeiro ponto é que você tem que entender onde você quer chegar de forma extremamente clara. E você definir onde você quer chegar, você tem que tentar quebrar isso no máximo de etapas possível, porque senão você fica na ideação, no sonho, e você não sabe como priorizar para você chegar lá. Então, cara, eu vou quebrar esse um ano, eu quero faturar nesse ano 1 milhão. Nesse primeiro mês eu quero faturar 100. Para depois 150, 200, enfim, você vai definir o seu planejamento. Para eu chegar a 100, o que eu preciso fazer na primeira semana, segunda, terceira? Você vai definindo etapas, execuções, e se você não tem nenhum track record histórico, você vai definindo hipóteses. Cara, eu preciso fazer parceria com A, B, C, D, e como eu entendo que aquilo está funcionando ou não. Se você não tem uma meta clara de objetivo, você não tem métrica de controle para você entender se você está fazendo ou não, você está só pedalando. E um dos principais problemas de quem começa o negócio é que ele está numa situação difusa. Ele quer fazer tudo ao mesmo tempo,
não prioriza nada, não sabe se ele entregou resultado ou não, e tudo é qualquer coisa. Se você não sabe onde chegar, qualquer canto vale. Acho que é muito interessante essa ideia, que é a questão da própria parálise pela NASA. Às vezes a gente tem um grande projeto, tem até uma analogia que fala que, é um ditado chinês, na verdade, que o homem que move montanhas começou movendo pedras. Né? Então você tem que começar pequenininho, tipo, eu não preciso, como é que eu monto uma mega empresa aqui e tal. Não, é como é que com quem eu falo, o que eu vou fazer hoje para otimizar teu dia. E lógico, você vai definir são suas metas de semanais, mensais. Eu abri uma loja, quero faturar 500 mil. Não, cara, eu quero amanhã vender uma blusa. Eu quero depois de amanhã vender 3. Eu quero depois vender 5. Você sempre vai começar com o primeiro passo. E mais do que nunca, se você entender o que é preciso, você consegue, ao passo que você executa, acompanhar o teu desenvolvimento. Cara, eu entendi que mês que vem eu vou ter que abrir tal contato. Eu vou começar a abrir agora, vou começar a estudar esse canal agora, vou começar a antecipar a minha necessidade agora. Você tem que ter um senso de urgência absoluta em entregar resultado para dentro do teu negócio. Ponto. Se você não tem comprometimento com o teu resultado, o teu negócio não vai fechar a conta e vai ser o pior de todos os resultados, que é você dar errado. Você está se frustrando. É tudo sua culpa. É quase como percepção de coaching, assim, sabe? É você dono de você mesmo. Tem até outra foto bacana que eu vou colocar aqui, um cachorrinho, ele se levando para passear. O empreendedor, ele tem que fazer isso. Ninguém vai lhe empurrar, você tem que fazer você mesmo. Exatamente. Cara, qual a tua visão, assim, Carmelo, de profissões do futuro? Assim, o que tu acha que as pessoas hoje... o lema aqui do canal é o que não te ensinaram na escola. O que as habilidades, os skills que a pessoa tem que desenvolver de novos áreas que estão surgindo, novas profissões que tu enxerga no mercado? Cara, hoje existe uma tendência de automatização para a maioria das coisas que são feitas de forma repetida e manual. Principalmente em mercados em que suportam essas soluções. Então, é difícil a gente falar de futurismo, né? Mas, no fundo, eu acho que a gente tem que falar mais do que faz sentido hoje eu começar a aprender do que propriamente onde é que eu preciso estar daqui a 10 anos. Então, hoje, se eu voltasse para o colégio, eu iria me focar muito mais em entender mais de engenharia, entender mais de matemática, entender mais de lógica. Mas no colégio? No colégio. Qual é o tipo de engenharia? Qual é um curso que eu poderia fazer? No fundo, ter uma visão mais lógica de como as coisas funcionam. Porque no fundo, tudo que está atrás de hardware, software, é programação. É uma linguagem programática. Então, os desenvolvedores, programadores, é uma profissão que está em altíssima aí, né? Exato. E vai continuar. Até um amigo meu falou um dia desse que, cara, se tu não souber uma língua qualquer de programação, é a mesma coisa que tu não saber inglês. Tipo isso. Não chega a esse ponto, mas... talvez no futuro vai ser. Esse é o ponto, talvez no futuro seja. Mas o ponto principal é que uma nova tendência de um ciclo mais nos próximos 3, 4 anos, que é um ciclo mais próximo da nossa realidade aqui, a gente está numa era da informação hoje. E o que está acontecendo é que a gente está começando a ter um volume de informação absurda, que a gente não sabe tratar esse volume de informação. Um novo ciclo de novas empresas agora de tecnologia, de startups, são empresas de BI, empresas de predição, empresas de análise preditiva e assim diante. Então, no fundo, cada vez a gente tem mais controle de absolutamente tudo que a gente faz. Eu tenho 18 anos, o que eu faço? Tecnologia, programação, design, engenharia. Que é a tua engenharia. Porque eu acho que é mais fácil você ter uma visão analítica. Cara, a pessoa que cuidava do marketing da gente, o primeiro veio de engenharia e o segundo veio de finanças. Por quê? Porque online é métrica, cara. É número, é dado, entendeu? É tão técnico. Não é eu chegar e dizer, tive uma ideia, vamos fazer. Não funciona assim, bicho. É resultado, cara. Negócio é resultado. Receita é resultado, fechou a conta, sobrou. Essa é a matemática de negócio. Sempre vai ser assim, eternamente vai ser assim. Se você não está preocupado com isso hoje, a gente tem um problema. Entendi. Então, se eu consigo usar um ferramental gigantesco que tem da minha capacidade de ser analítica, usar no marketing, usar nas finanças, usar no planejamento do meu negócio, usar na linha programática, se eu quisesse, enfim, programar alguma coisa, se eu quiser administrar meu negócio. Eu acho que a gente fugir muito do conceitual e ir para o mais prático, processual,
analítico, a gente está entrando um pouco na lógica de tendência. Porque a gente, se parar para viajar, que a gente vai dizer que possivelmente vai diminuir a quantidade de advogados do mundo, vai diminuir a quantidade de personal trainer, a maioria dos serviços que você, que é profissional, sabe que você templatiza as coisas, que tudo que você faz igual, alguém vai chegar e automatizar aquilo de alguma forma. Então, para não falar dos mercados que provavelmente vão estar fechando, se você é um profissional que sabe que todo dia faz a mesma coisa, no mesmo formato, alguém vai tirar emprego seu, pelo menos daqui uns 10, 15 anos para frente. E Carmelo, cara, me fala aí como é que é o teu dia a dia, cara, porque eu acho que o dia a dia do empreendedor é muita execução, mas o que tu faz, por lá, acordei, o que tu faz de manhã, como é que tu dorme e tal, como é que é o teu dia, como é que tu pensa? Cara, todo dia quando eu acordo, eu passo mais ou menos uns 20, 25 minutos para organizar minha cabeça, entender o que eu preciso fazer no dia, o que eu fiquei preocupado ontem, por que eu fui dormir pensando em tal coisa, tento organizar minha cabeça conceitualmente falando, tomo um belo de um cafezinho, vou trabalhar. No primeiro horário do escritório, eu tento planejar meu to-do. Eu tento entender o que é prioridade no dia e o que é secundário. Eu faço uma lista para tentar dar o check na lista no dia a dia. E o que é mais importante daquelas dicas de produtividade, dividir o que é importante, o que é urgente, evitar que você procrastine muito, algo que você joga para frente. Então, o que é importante, prioriza para o começo do dia e vai executando. Eu normalmente chego no escritório umas 9, 8 e meia, fico mais ou menos até umas 8, 8 e meia. Vou para academia depois, normalmente leio antes de dormir. E basicamente essa é a minha rotina. Tua rotina de educação? Cara, eu leio muito. Leio muito. Isso é uma característica comum a todas as pessoas de sucesso, né? Final de semana, pra mim, eu reservo pelo menos um tempo, pelo menos uns 3, 4 horas pra ler algum livro ou estudar alguma coisa. E normalmente eu reservo 1 ou 2 horas pra me perder em alguma coisa no trabalho e tentar me achar em algo que eu tava me perdendo. Então, cara, tem uma coisa que eu me atravesso essa semana. No final de semana, você não tá pensando em nada, tá com a cabeça, não tem cobrança, não tem telefone. Você para 1 ou 2 horas pra trabalhar. E são 2 horas que você tem ali extremamente produtivo e que é um prazer ali. Então, cara, vou resolver com chachão a solução. Pesquisei sobre isso. Puta, cara, segunda-feira eu já vou começar a resolver. Tu mencionou até que fazer até curso de café, assim, só pra... O que eu tento não deixar de fazer todo final de semana é tentar todo final de semana fazer algo que me agregue algum valor. Cara, eu vou no museu. Ou vou ler algum livro que me interessa. Ou eu vou fazer um curso de café. Ou eu tava nas minhas férias agora, e eu tava em Fernando de Noronha, eu fiz um mergulho, eu pensei, cara, tem certificação? Tem, eu vou fazer um curso de mergulho. Pum, paguei, comecei a fazer o curso de mergulho, comecei a aprender sobre o mar, sobre o mergulho, sobre o massa. Agreguei valor nas minhas férias. Então, se eu sinto que eu consigo agregar valor de conhecimento, eu sinto que o meu final de semana ou o meu feriado rendeu de alguma forma. E que talvez o desafio para quem gosta é encontrar prazeres realmente. Cara, eu amo café, então eu aprendi café, pô. Eu amo vinho, aprendi vinho, agrega um valor. Você vai criando um hábito de consumir conhecimento e que agrega em qualquer aspecto da tua vida. Massa. O que tu falaria pra ti, Carmelo, se tu pudesse voltar no tempo, há 10 anos atrás, assim, cara? Pô, vai por esse lado, evita isso, faz aquilo. Acho que a primeira coisa que eu diria... faz isso aqui. A primeira coisa que eu diria é... Você é muito pior do que você acha que é. Eu costumo dizer que quanto menos você sabe, mais você acha que sabe de tudo. E é uma matemática muito simples, que se o meu teto de conhecimento é raso, eu acho que ali é o limite. E a gente está numa área de formação, principalmente a gente está um pouquinho mais acima da linha de quem cresceu dentro da internet, né? A gente pegou um pouquinho mais com 7, 8 anos. Mas quem cresceu dentro da internet, ele está habituado tão fortemente com informação curta, que ele acha que aquilo é o necessário. Isso eu tenho com quase todo mundo que eu entrevisto que quer trabalhar lá com a gente na empresa. Cara, você sabe o suprassumo do extrato de pó de peido total desse conhecimento. Então você não sabe nada. Então, eu também achava que eu era muito melhor do que eu era de verdade. Mas o fato de entender a sua inabilidade faz com que você perceba muito mais as características que você precisa trabalhar, que você tem um senso de urgência muito maior e que você procura o conhecimento necessário. Então, com 18 anos, eu era muito mais prepotente, talvez, do que eu sou hoje. Com 18 anos eu achava que eu ia fazer muito mais. Eu iria falar pra mim pra ter muita paciência, porque a gente cresce achando que nós vamos ser muito melhores que nossos pais, muito mais rápido, e que se você se perguntasse com 18 anos onde você estaria com 30, você estaria dizendo 2 filhos, 2 carros importados, viajando 2 vezes por ano, com a faculdade, falando 3 línguas, bem. E cara, a realidade não é essa, nossos pais não viveram isso, nossos avós não viveram isso, nós não vamos viver. E algumas pessoas vivem, e muitos deles são exceções, seja por família, seja por capacidade.
Mas a gente padronizar a nossa vida com base nas exceções, a gente está criando uma linha de frustração. Então, a grande verdade é que a vida é uma construção. É uma construção de conhecimento, é uma construção de senioridade, é uma construção de financeira, é uma construção familiar. Se a gente tentar alinhar nossa vida, nossas expectativas com a realidade normal, a gente vai ser muito mais leve. Então a ansiedade do jovem hoje é absurda, cara. E olhando um pouco para trás, dentro desse meu período de 6, 7 anos, hoje eu tô onde eu queria estar. Mas eu achava que ia demorar muito mais. Mas ainda assim, eu tô insatisfeito onde eu tô. Tu achava que ia demorar menos? Achava que ia demorar mais. Não, achava que ia demorar menos. Mas hoje eu entendo que eu não posso reclamar de onde eu tô. Hoje eu entendo que eu tô muito bem. Quero mais, quero muito mais. Tô ansioso? Tô. Tô insatisfeito? Tô. Mas, cara, até que momento... É angústia humana. É angústia humana. Se você parar de almejar, assim... Mas aí é que tá. A gente cola a história da execução, com percepção de como é que é o teu cenário e com o que você precisa para evoluir, com essa ansiedade, você às vezes cria uma situação de inércia, bicho. Você não constrói nada no emprego porque você acha que o emprego não tá te entregando, e você vai para outro. Aí depois você vai para outro, aí depois você sai, depois você troca. Mas o que você está construindo? Quando eu falo de construir, não é só de carreira, não, é de conhecimento. Um dos meus objetivos quando eu abri a Logovia no começo era, cara, eu preciso construir uma base sólida de conhecimento, eu não quero cair. Então eu tenho que aprender muito isso, depois eu tenho que aprender muito aquilo, é uma escada, depois isso, depois... Senioridade é erro, acerto, conhecimento, network, erro, acerto, conhecimento, network. Pronto, você nunca pode dizer que você é sênior antes de você ter cagado o pau umas 500 vezes. E mais do que isso, ter resolvido esses problemas. Você mesmo. Você mesmo. E ter lidado com diversos cenários ao ponto de você conseguir concatenar as informações tão rápidas e tão fáceis, é que nem aprender a tocar violão. No começo, cara, você tem que pedir uma partitura, é difícil. 10 anos tocando violão, você pega de ouvido. É isso que é senioridade. Então você não pode se considerar sênior se você não passou 10 anos tentando fazer aquilo com toda a força e vontade do mundo. Então a maioria de vocês que se acham hoje, possivelmente não é. E eu me considero hoje em nível empreendedor de júnior para pleno. Então percebe como as lógicas mudam. Por quê? Porque eu preciso de mais 10 anos para considerar pleno. É uma escalada difícil. É uma escalada difícil, então aceitem essa escalada difícil e construam. Construam. Peguem os desafios e derruba no chão, que nem o UFC. Qual um conselho daria para uma pessoa hoje que tem 18 anos, tem 22 anos, ou tá entrando na faculdade, está no começo, está um pouco indecisa? Com relação ao curso que ele vai fazer? Curso, vida, objetivos de vida, tipo, da própria, como uma pessoa pode se sentir mais realizada? Na verdade, o conselho que eu daria seria o mesmo conselho que eu me dei, né? Aí eu vou voltar a uma lógica que eu acho que é o que funcionou pra mim. Eu decidi, eu queria fazer administração por uma influência de família, etc. Mas eu decidi que eu deveria ter um conhecimento prático o mais rápido possível. Que eu deveria tentar vivenciar, experimentar, prática, entrar, botar a cara no chão, sofrer. Vamos para a teoria. Mercado. A teoria ela vem junto, que aí é um outro mito que a gente tem que quebrar. Eu achava na minha época, eu desvalorizava um pouco a minha faculdade, confesso. Mas eu entendi que a faculdade de administração ela é um empurro de conhecimento durante 4 anos. E ali muitas vezes você vai começar a executar algumas coisas 5 anos depois, 10 anos depois, algumas coisas de gestão, algumas coisas de governança, enfim, em outras coisas. Às vezes você vai começar numa área específica, dentro de uma área específica aqui, em que você aprendeu 99%, você vai fazer 1%. Por isso que o mercado de educação, ele é uma crescente de sempre reciclando as mesmas coisas que você já viu quando você se formou. Então, no fundo, se você conseguir fazer uma boa faculdade, você consegue antecipar muito dessas coisas. Então, eu tive que aprender a estudar muito, e só depois de eu estudar muito, ser muito cobrado, porque a empresa na startup, né, a gente cresceu muito rápido, a gente teve cobrança muito rápido, governança corporativa muito rápido. Eu tive que usar muito rápido as informações que eu tinha na faculdade. E só ali que eu disse, puxa, minha faculdade vale muito. Realmente tem muito valor você saber tecnicamente fazer as coisas, você saber administrar, você saber ser um bom executivo mesmo que você seja o dono do negócio. Então vale valorizar o conhecimento tanto quanto a execução prática. E se você pudesse jogar em qualquer atividade que te tire da zona de conforto, vai. Mas meu tio me chamou para trabalhar, vai. Junior Achievement, vai. Empresa Júnior, vai.
Consultoria Júnior, vai, se joga. Você só vai aprender botando a tua cabeça pra levar tapa na cabeça. Irado, cara. Uma pessoa que tu se inspira, um role model. Cara, por que me pareça, meus role models, eles vão... Mudando. Eles são um pouco cíclicos, assim, sabe? Porque, isso voltando para a história da percepção de educação, toda vida que eu entro num ciclo que eu preciso aprender alguma coisa, eu tento definir quem são os caras que eu vou seguir durante 6 meses, feito um louco, sugar tudo deles que eu pudesse sugar, e os caras que eu tenho contato para conseguir trocar um a um, aí esses caras viram brothers, parceiros. Mas a nível mundial, Jeff Bezos, eu acho que é um cara que a gente pode trocar pra caramba. No sentido de... fundador da Amazon. Fundador da Amazon. Inclusive o livro dele, A Loja de Tudo. É espetacular. Eu gosto muito, eu esqueci o nome dele, mas o cara do LinkedIn, um dos caras que fundou. Vou colocar aqui embaixo o nome dele. Ele é um cara espetacular. O mais legal de você procurar role models é você achar os caras que não são só estrela. Tem muitos caras que são conhecidos e que eles têm um nível de conhecimento tão absurdo que você vai conseguir aprender muito com o que eles têm, mas eles não são tão midiáticos. Warren Buffett, pra mim, eu acho ele um cara espetacular. Espetacular de conhecimento, de entendimento das lógicas do mundo, economicamente falando, eu acho o cara um animal. E no Brasil, no Brasil é difícil, viu, cara? O cara que eu consiga seguir. Você até próximo de ti, eu tenho mais caras que eu admiro muito no mercado. Um dos caras que está virando meu sócio na Fanati agora, que é o Rogério Silberberg, que isso é super legal, eu era fã do cara, ele era um dos papas da internet e agora eu vou virar sócio dele. Isso é envadecedor, mas ao mesmo tempo gera um pouco de ansiedade, né? Porque agora eu preciso me levar ao nível dele. Então ele foi um dos caras que eu mais admiro. Tem o Flória da Print, que é uma gráfica digital, que ele é um dos empreendedores que, por que pareça, talvez ele não saiba disso, mas que eu mais admiro no Brasil. Eu acho ele um animal, ele é um cara espetacular, que pouca gente conhece também. Então eu sempre tento achar os caras que são menos midiáticos o possível, os caras que têm mais experiência prática, e os caras que você consegue entrar e procurar conteúdo técnico relevante para você conseguir agregar no teu negócio. Bacana. Um livro? Cara, eu gosto muito do Jack Welch, Jack Original. Esse é um dos melhores livros de negócio que eu já li. Ele fez quando ele estava se aposentando na GE. Então ele tem ali uma pegada bem técnica e ele fala bem processualmente tudo que ele fez. É uma aula de gestão. Jack Original não, desculpa, Jack Definitivo. Foi um dos melhores livros de gestão que eu já li. Lembrando que, se você quiser aprender conceitualmente, você vai procurar as receitas para fazer tal coisa. Se você quiser aprender de verdade, compra um livro que vai te ensinar o processo, a técnica, o número. Para de comprar livro que vai te ensinar mágica. Esses livros só servem para topo de funil. Procura livro de técnica, processo, fluxo, para você aprender a fazer, porque receita não existe. E o outro é As Coisas Difíceis sobre as Coisas Difíceis. Eu li em inglês, Hard Things About Hard Things. Não conheço. Do Ben Horowitz. Esse é um dos melhores livros que eu já li. E tem um capítulo que me marcou que é chamado The Struggle, que ele fala do pior dia que ele teve na empresa dele e como é esse sentimento. Esses dois livros pra mim estão top, assim. E se você quiser aprender também sobre gestão, tem o livro do Andy Grove, que é High Output Management. Esse é uma escola de gerenciamento também. Vai nos 3 que você vai ter 3 aulaças. Irado, cara. Carmelo, cara, agora diz uma mensagem final, cara. Qual uma mensagem final que tu quer pra pessoa que tá te assistindo, que tu gostaria de passar? Tu como pessoa, tu como empreendedor, tu como ser humano, o que você gostaria de falar? Cara, não aceitar o status quo. Se eu fizesse tudo que todo mundo me dissesse pra fazer na minha vida, talvez eu fosse frustrado hoje. Então, eu vivo um turbilhão, mas é algo que eu tenho tesão, me sinto vivo em fazer. E não abaixa a cabeça quando você tiver dificuldade. A única certeza das 3, 4 grandes dificuldades que eu tive na minha vida é que elas foram ciclos dos melhores aprendizados que eu tive. Então, todo problema é uma oportunidade que você tem de aprendizado e de uma vivência no limite que você deve abraçar. Você tem um problema, abraça ele de verdade, não foge.
Procura conhecimento sempre, sai da tua zona de conforto e procura se conhecer ao máximo para você se entender nesse ambiente de turbilhão. Massa, cara. Carmelo, cara, muitíssimo obrigado. Fenomenal. Foi um prazer gigantesco ter uma pessoa, seu naipe aqui no Fora da Rota 3. Desejo muito sucesso na sua nova empreitada no Fanati. E a gente se fala em breve, né? Você que gostou da entrevista, quiser perguntar, se você quiser... Carmelo, me ajuda? Tá aqui o e-mail dele, tá aqui os contatos dele. Legal. Ele se disponibilizou. Pode mandar. Galera, eu tenho uma missão. Depois que eu saí do Ceará, depois que a gente entendeu ali que a gente não tinha capacidade de tocar, a gente começou a gritar pro mundo todo para ajudar a gente teve muito tapinha nas costas que que legal, jovens empreendedores com muita vontade. Essa sua viagem não vai dar certo não, mas só teu engajamento vai fazer com que você dê. Ele era extremamente frustrante. E no momento que a gente começou a falar com muita gente boa que acreditava na gente, e que a gente começou a trocar muito, tem muita pessoa ajudando, eu decidi que eternamente na minha vida eu vou praticar o give back, me abrir para trocar com as pessoas que querem e merecem com que a gente troque informação e que eu ajude a contribuir com você, como pessoas contribuíram a diminuir meu curva de aprendizado. Sem vergonha, sem mimimi, manda e-mail, no que eu puder contribuir, estou à disposição. Muito massa. Então, se você gostou, gosta desse like aí, comenta aí embaixo qual a ideia que você mais gostou. Compartilhe, talvez tenha um amigo seu que gostaria de escutar essas palavras do Carmelo. E até o próximo. Valeu. Valeu. Valeu, cara. Irado. Muito obrigado, Carmelo.